Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Castro, plantonista de Geografia, e a gente vai corrigir uma questão do simulado Enem, questão aí de número 48, beleza? Essa questão então dá um texto para a gente, do Dennis Collins, de um livro chamado Compreender Marx. Então não é o Marx que está falando aí, né? É uma análise da obra dele. E nessa análise ele traz algumas questões importantes para a gente, traz uma questão principal, né? Poderia parecer que a classe burguesa encontra facilmente uma definição objetiva. Basta identificar possuidores do capital com a classe capitalista. Mas essa definição é ao mesmo tempo muito ampla e muito estreita. Então a primeira coisa é colocando em questão essa classificação, né, de classe burguesa. O que é a classe burguesa? Na obra de Marx, na época de Marx, até fazia sentido ali no capitalismo industrial eu separar quem tinha dinheiro com quem era capitalista, certo? Mas isso foi mudando com o tempo, né? Por exemplo, ele diz aí que essa definição não serve mais para a gente. E ele fala, continuando o texto, há possuidores de capital que manifestamente não fazem parte da classe burguesa. Ou seja, tem gente que tem dinheiro, mas não é burguês. Então, pequenos poupadores, ou seja, aquela galera que tem uma poupança, eles podem ter um capital interessante, mas não são burgueses. Eles guardaram aquilo ali do que eles trabalharam, muitas vezes, né? Ou receberam de herança, mas não se classificam como burgueses. Assalariados titulares de um fundo de pensão, ou seja, assalariados que têm investimento no fundo de pensão. São investimentos, mas não necessariamente é uma burguesia. Né? Tá falando aqui para a gente essa palavrinha aqui, ó, assalariados. Então, por mais que eles tenham ações, por mais que eles pertençam, sejam titulares de um fundo de pensão, eles ainda não são burgueses, eles são assalariados. Beleza? Continuando. Há também indivíduos que se pode sem dificuldade ligar à classe capitalista, embora não sejam, ou não antes de tudo, possuidores de capital. Ou seja, tem pessoas que eu posso falar que são ligados à classe capitalista, como ele diz aqui em cima, mas não são possuidores do capital. Então, ele vai lá, ó, é o caso dos managers, ou seja, daqueles gerentes, né? E de todos aqueles que garantem a direção do processo de produção com vistas a extorquir a mais-valia. Então, o gerente, muitas vezes, ele não vai receber a mais-valia extorquida do trabalhador, como Marx coloca. Ele vai receber um salário, de acordo ali com o que ele está fazendo e tal, mas ele está coordenando a produção. Ele não vai ficar com o grande, ele não vai ser um possuidor de grande capital. Né? O dono da empresa, sim, o manager, não necessariamente. E aí a pergunta é, de acordo com Marx, e aí ele dá várias coisas para a gente. Primeiro, poder de consumo ostentatório identifica a classe burguesa. Então, ó, não vai ser o consumo ostentatório, ou seja, não vai ser a ostentação, né, eu esbanjar a minha riqueza que vai me fazer ser burguês. Né? Quantas vezes as pessoas não compram algo muito mais caro do que o salário delas, por exemplo? Né? Compram, guardam dinheiro e compram um carrão. Isso não vai tornar ele burguês. Beleza? Então, não. Ele é um pequeno poupador, não é um burguês. Por quê? Porque ele até pode ser possuidor do capital, mas ele não é parte da classe capitalista, ele não é o grande capitalista.
A estratificação social se resume à burguesia e ao proletariado. Então, quando ele fala aqui que é só burguesia e proletariado, em que lugar eu vou classificar esses exemplos que o próprio Dennis Collin deu? Né? Não é. A gente tem que pensar ali uma forma de fazer isso que se adeque ao nosso tempo, né? Isso é um trabalho ali dos escritores marxistas, daqueles que seguem essa teoria, pegar o que Marx escreveu e pensar nesses pressupostos para o século XXI, certo? Para o século XX também foi necessário, beleza? Proletário, C. Proletário é todo aquele que explora a mais-valia de outras classes. Não. Proletário é aquele que tem a sua mais-valia explorada, não o contrário. Está errado. E aí a alternativa certa é a alternativa D, né? Como até vocês podem observar aqui, mas vamos falar da E, porque muita gente apareceu com essa confusão. Estratificação social considera o acesso ao poder e o prestígio da sociedade. Olha, quando eu penso no acesso ao poder e o prestígio da sociedade, normalmente ele está ligado a esses burgueses. Normalmente está ligada à questão ali, os burgueses têm maior prestígio, muitas vezes sem necessidade, né? Sem um porquê disso. Mas não é isso que vai definir se eles são burgueses. O que vai definir se eles são burgueses é essa combinação de possuidor de capital com classe capitalista e algumas outras condicionantes aí. Beleza? Mas para essa questão, para a prova do vestibular, é o que precisamos saber. Então a alternativa é D e ficamos por aqui. Um abraço e até mais.